Boa noite, pessoal. Bom dia, boa noite ou boa tarde, dependendo do horário que vocês estiverem vendo esse vídeo. Me chamo Fernando Matheus e, junto com minha colega Maria Luísa Michelin, vamos abordar um tema muito importante, que é as trocas térmicas em motores de combustão interna, da disciplina de Transferência de Calor em Massa 1, que é ministrada pelo professor Fabiano Cordeiro. Então, aqui o sumário, onde vamos fazer essa apresentação. Na introdução, vamos fazer a contextualização das trocas térmicas em motores de combustão interna. No desenvolvimento, o mecanismo de transferência de calor e interações nos mecanismos no motor e também impacto na transferência de calor na eficiência do motor. E aí, na conclusão, vamos mostrar estratégias para melhorar a transferência de calor no motor. Então, trazendo uma breve contextualização no motor de combustão interna, que é um dispositivo, que converte a energia química de um combustível, seja ele gasolina, diesel ou gás natural, em energia química, em energia mecânica, quer dizer. Então, esse processo ele ocorre dentro de cilindros, onde o combustível ele é queimado com o ar, produzindo uma grande explosão, que gera gases de alta pressão. Então, esses gases eles vão empurrar os pistões, que por meio de um conjunto de peças, ele produz um movimento, sendo necessário para movimentar o veículo. Tá? Então, esse tipo de motor ele é amplamente utilizado em motocicletas, aviões, em aplicações industriais. Então, o motor de combustão interna ele é um motor que tem mais de 100 anos, desde a sua invenção, e já sofreu inúmeras modificações, e melhorias. Porém, ele ainda sofre muito com essa perda energética. Então, em números teóricos, o motor de combustão interna ele tem cerca de 30% de eficiência, nessa conversão de energia para fazer o movimento do veículo. Como pode analisar o gráfico ao lado, o restante dessa energia ela é dissipada na forma de gás de exaustão, que é 35%. E também no sistema de arrefecimento, que gira em torno de 30%. E os 5% restante ela se dissipa por radiação e também por convecção, tá? Totalizando em torno de 70%. Então, essa eficiência ela pode variar de acordo com as tecnologias aplicadas em cada situação. E existem os mecanismos, dessa transferência de calor, começando pela condução, que é a transferência de energia térmica das partículas, tá? Mais energética também para as menos energéticas. Então, de uma substância sem a necessidade de transferência de matéria, né? Então, no contexto de um motor de combustão, esse processo ele ocorre principalmente entre as superfícies metálicas, do pistão, do cilindro e do bloco do motor, como se pode observar a figura abaixo, as figuras abaixo. Tá? Então, quando os gases de combustão eles geram altas temperaturas, o calor ele é conduzido das áreas mais quentes, como o topo do pistão, para as mais frias, como o sistema de arrefecimento ou bloco do motor. Então, a condutividade térmica também é um fator importante dos materiais, porque ele envolve um fator crucial para determinar a eficiência dessa transferência. Quanto maior a condutividade, como, por exemplo, material como alumínio, são usados para permitir essa rápida dissipação de calor. Tá? Então, também temos fatores que influenciam nessa condução do motor, como a propriedade do material, a capacidade de condução depende do tipo de material utilizado no motor, como o aço, o ferro fundido, o alumínio. Também tem as espessuras das paredes do cilindro e pistão, que quanto mais espessa, mais difícil é a sua condução, pois a resistência térmica aumenta. E também temos a temperatura e a diferença de temperatura, tá? Que influencia também. Já na parte de convecção, ela envolve a transferência de calor, por meio de um fluido de movimento, como gases quentes de combustão e o líquido refrigerante, do motor, que existem dois tipos de convecção no motor, que é a convecção por gás de combustão, que é os gases em alta temperatura entram em contato, com as paredes do cilindro, e o pistão transferindo calor por convecção. Então, a turbulência dos gases ele intensifica essa transferência, especialmente em motores de alta potência. E também temos a convecção do sistema de arrefecimento, que o fluido de arrefecimento ele circula ao redor do motor, absorvendo calor das superfícies quentes e transferindo-os para o radiador, tá? Onde é dissipado para o ambiente. Então, esse arrefecimento é muito importante na questão da eficiência, do motor. Então, esse processo de dissipação ele envolve predominantemente a transferência de calor por condução, que é na parede do cárter, e por convecção com ar ambiente, que é na superfície externa do cárter. E os fatores que influenciam, a convecção é a velocidade do fluido, que quanto maior a velocidade, maior a taxa de transferência, e a propriedade do fluido, que é a viscosidade, a condutividade térmica e a capacidade térmica do fluido influenciam a eficiência da convecção. Tá? Já a radiação, é a transferência de calor na forma de ondas eletromagnéticas sem a necessidade de contato direto ou de um meio físico para ocorrer. Tá? E, embora a radiação ela contribua menos que a condução e convecção, ela é significativa em temperaturas extremamente altas, tá? Como a câmara de combustão.
Em motores com alta pressão e temperatura, a radiação térmica ela pode desempenhar um papel maior na transferência de calor. Então, os fatores que influenciam também a radiação é a temperatura da chama, que quanto maior a temperatura, maior a quantidade irradiado, a emissividade das superfícies, né? Superfícies com alta emissividade, como partes metálicas oxidadas, né? Elas irradiam mais calor do que as superfícies polidas. As interações do mecanismo no motor. Então, as interações entre condução, convecção e radiação dentro de um motor de combustão interna ela é essencial, né, para o gerenciamento térmico eficaz. Então, vamos entender como cada mecanismo ele atua. Né? Por exemplo, entre esses dois tópicos, o ciclo de combustão, né, que é a mistura de ar e combustível ela se inflama, né, gerando calor. Tá? Então, a radiação térmica transfere parte desse calor para as superfícies internas do cilindro, enquanto os gases quentes realizam convecção, aquecendo o pistão e as paredes. Tá? O calor absorvido é conduzido através das paredes metálicas do motor finalmente, o sistema de arrefecimento ele retira esse calor por convecção, né, evitando o superaquecimento. E os desafios do controle térmico, né? O controle térmico de um motor de combustão interna ele envolve equilibrar a retenção de calor, que é necessária para manter o ciclo de combustão eficiente, com a dissipação de calor, né? Que é para evitar o superaquecimento e danos do motor, que isso é muito importante também. Então, agora dando continuidade, vamos falar sobre o impacto dessa transferência de calor na eficiência do nosso motor, né? Os motores, como a gente já disse, podem perder até 70% da energia que foi gerada na combustão, sendo a maior parte dissipada como calor. Então, a gente ter um gerenciamento térmico eficaz é fundamental para a gente conseguir maximizar a eficiência e também prolongar a vida útil dos nossos componentes. E quando existe uma falha na dissipação desse calor, acaba resultando em superaquecimento, falhas mecânicas, maior consumo de combustível e também no aumento das emissões. E algumas formas pelas quais a gente vê que a transferência de calor está afetando de forma direta o motor podem ser vistas na eficiência térmica, em desgastes e falhas mecânicas, e também nas emissões e na combustão incompleta. E a gente vai falar melhor de cada uma delas agora para frente. Então vamos começar falando de eficiência térmica, né? A eficiência térmica de um motor a combustão interna está diretamente ligado à quantidade de calor que pode ser retida e utilizada para gerar trabalho. A maior parte da energia liberada durante a combustão, como a gente já disse, é dissipada como calor, o que deixa apenas uma pequena fração para conseguir ser convertida em trabalho mecânico. E o que a gente vê? Em motores a diesel, devido a essa maior relação de compressão e também a maior eficiência da combustão, tendem a ser mais eficientes do que motores a gasolina. Como a gente consegue ver aqui, um motor a diesel moderno ele pode atingir uma eficiência térmica de até 45%, enquanto motores a gasolina geralmente ficam na faixa de 30% a 35%. Agora, falando de desgastes e falhas mecânicas, a gente sabe que quando tem uma falha no gerenciamento da transferência de calor, pode causar um superaquecimento localizado em componentes críticos do motor, por exemplo, pistões, válvulas, cabeçotes. Quando esse calor não é dissipado da forma correta, a gente pode resultar em três coisas: deformação térmica, fadiga térmica e também a dilatação excessiva dos componentes. Quando a gente fala de deformação térmica, ela ocorre porque os componentes metálicos podem se expandir de forma desigual e acaba causando rachaduras e também falhas estruturais. Já a fadiga térmica é aquele ciclo constante de aquecimento e resfriamento do motor que gera tensão nos materiais, e isso causa rachadura no cabeçote, desgaste de parede de cilindro, além de também acelerar o desgaste das juntas. Já a dilatação excessiva dos componentes acontece porque em motores modernos a tolerância entre o pistão e o cilindro são bem apertadas. Então, quando o pistão ou o cilindro aquece demais e se expande além do que pode, se dilata além do permitido, isso acaba causando um travamento do motor, o que pode causar falhas e danos irreversíveis. E um exemplo que a gente tem são os motores de alto desempenho, né, como os de Fórmula 1, que eles acabam usando ligas especiais e revestimentos para resistir a esse calor extremo. Vamos olhar agora então para essa parte de emissões e combustão incompleta. A gente sabe que quando a temperatura de combustão é muito baixa, é quando ocorre essa combustão incompleta. Isso acaba causando um aumento de emissões de monóxido de carbono e também de hidrocarbonetos não queimados. Por outro lado, quando as temperaturas de combustão são muito altas, agora acabam favorecendo a formação de óxido de nitrogênio. Então, o controle das emissões envolve um equilíbrio dessa temperatura de combustão. Isso pode ocorrer com sistemas de controle de emissões e também com a recirculação de gases de escape, o EGR, que a gente consegue ver um esqueminha de como o EGR funciona aqui do lado. Então, quais são as estratégias que a gente pode usar para melhorar a transferência de calor no motor? Uma delas é o uso de materiais avançados. Então, materiais com alta condutividade térmica são usados para melhorar a condução de calor e assim dissipá-lo rapidamente. O alumínio é um exemplo que tem cerca de 3 vezes a condutividade térmica do aço, que permite uma transferência de calor mais rápida em componentes como pistões e cabeçotes.
Um exemplo é as ligas de alumínio, como a A356 e a 6061, que a gente consegue ver aqui nas imagens, que são amplamente utilizadas na fabricação de blocos de motor, como estão aqui, e pistões, devido à sua leveza e também à sua capacidade de dissipar calor rapidamente. Outra estratégia que a gente pode usar também é a otimização do sistema de arrefecimento. Motores modernos já conseguem adotar tecnologias como radiadores de alumínio, bombas d'água eletrônica e também ventiladores de alta eficiência para conseguir melhorar esse fluxo de resfriamento. Também temos sistemas de resfriamento ativo, que eles vão ajustar o fluxo de fluido com base na demanda térmica, e eles são amplamente utilizados em motores de alto desempenho, por exemplo, de Fórmula 1, que ele utiliza uma combinação de radiadores avançados e de resfriamento ativo para permitir que os motores operem em temperaturas otimizadas por desempenho, mesmo sob uma carga térmica extrema. Outras estratégias são os revestimentos térmicos, como os revestimentos cerâmicos, são usados em pistões, cilindros, cabeçotes. Aqui em cima a gente tem um esquemático de como funcionaria esse revestimento no cilindro. Isso é uma das inovações mais eficazes para a gente conseguir reduzir as perdas de calor por radiação e também aumentar a durabilidade dos componentes. Esse revestimento vai acabar atuando como uma barreira térmica, vai melhorar a eficiência térmica e também vai proteger os materiais subjacentes. Um exemplo que a gente trouxe são os motores de alto desempenho que utilizam pistões revestidos com zircônia estabilizado com ítria, que é um revestimento cerâmico, e isso faz reduzir as perdas térmicas em até 5%, o que melhora a eficiência da combustão. Eu estou aqui em cima, mas a gente consegue ver um deles, um dos pistões, aqui ao lado. Outra estratégia, então, que nós conseguimos concluir com esse estudo é que a transferência de calor é sim um dos fatores críticos no projeto de motores a combustão interna. Como a gente viu, os três mecanismos, condução, convecção e radiação, interagem continuamente para conseguir dissipar esse calor gerado durante a combustão. Também vimos que gerenciar eficientemente esse calor gerado pela combustão aumenta a eficiência térmica, prolonga a vida útil dos componentes e também reduz as emissões. Pesquisas futuras devem continuar focando em novas tecnologias e novos materiais que a gente consiga melhorar ainda mais a gestão térmica desses motores.